Olá, nesse vídeo falaremos do contrato de seguro, tratando do seu conceito e de alguns de seus elementos. O contrato de seguro está capitulado no Código Civil Brasileiro a partir do artigo 757. Ele fala que pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento de prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou à coisa, contra riscos pré-determinados. Pois bem, a primeira coisa importante saber sobre o seguro é a respeito do prêmio. Prêmio vem de primeiro. Primeiro o segurado ou alguém em seu nome paga a prestação do seguro para depois ter direito à eventual indenização. Então, prêmio não tem nada a ver com concurso, com loteria, com nada disso. Prêmio vem de premier, de primeiro. Primeiro o segurado cumpre a sua obrigação para então, se for o caso, ter direito a uma indenização. Então, prêmio, quem recebe é a seguradora. Falaremos um pouco mais sobre isso a seguir. Uma definição que eu gosto muito sobre o contrato de seguro é a seguinte: contrato de seguro é aquele pelo qual a seguradora, mediante o recebimento de uma remuneração, a qual damos o nome de prêmio, obriga-se a ressarcir, ou seja, a indenizar o beneficiário, que pode ser ou não o próprio segurado, em dinheiro ou mediante reposição, dentro dos limites convencionados do contrato, ou seja, na apólice, das perdas e ou danos sofridos em função da ocorrência de um evento, que chamamos de sinistro, ou a pagar um capital ou uma renda. Repetindo, contrato de seguro é aquele pelo qual a seguradora, mediante o recebimento de uma remuneração chamada prêmio, obriga-se a indenizar o beneficiário, que pode ser ou não o próprio segurado, em dinheiro ou mediante reposição, dentro dos limites convencionados na apólice, das perdas ou danos sofridos em função da ocorrência de um sinistro, ou a pagar um capital ou uma renda. Então, vamos tratar dos elementos do contrato de seguro. Vamos começar pelos elementos subjetivos, as pessoas que participam do contrato de seguro. A primeira delas é a seguradora. Seguradora é uma instituição que tem por objetivo indenizar os prejuízos involuntários verificados no patrimônio de outro, através de eventos aleatórios que não trazem necessariamente prejuízos, mediante recebimento de prêmios. Ou seja, seguradora no Brasil é empresa, é pessoa jurídica. Seguradora no Brasil é sociedade anônima, não pode ser uma empresa limitada e nenhum outro tipo societário. Seguradora no Brasil, ela é fiscalizada pela SUSEP, pela Superintendência de Seguros Privados. Pode-se dizer que a SUSEP está para o contrato de seguro, como o Bacen, o Banco Central, está para os contratos bancários. É ela, a SUSEP, que regula o mercado securitário. É ela que faz com que no Brasil tenhamos pouquíssimos problemas de seguradoras irem à falência e deixarem seus segurados sem as coberturas às quais eles contrataram. Então, a SUSEP faz um excelente trabalho, no meu ponto de vista, no Brasil, regulando o mercado segurador com auditorias periódicas e fazendo com que não ocorram grandes problemas, né, nesse ramo. A segunda pessoa, segundo elemento subjetivo do contrato de seguros é o segurado. O segurado ele pode ser uma pessoa física, pode ser uma pessoa jurídica, é aquele que tem interesse segurável, é aquele que contrata o seguro em seu benefício pessoal ou de terceiros. É a pessoa em relação à qual o segurador assume a responsabilidade de determinados riscos. Veja que o segurado nem sempre é o beneficiário do seguro, como por exemplo no seguro de vida. No seguro de vida o segurado faz um seguro para si, mas a indenização que será recebida, ela ocorrerá, esse pagamento de indenização pela seguradora não será feito ao segurado, porque o seguro de vida, para que haja o pagamento de uma indenização, é necessária a morte do segurado. Então, o segurado é aquele que tem interesse sobre a coisa assegurada, não necessariamente é aquele que vai receber uma remuneração em função da perda dessa coisa assegurada. Como eu disse, ele pode ser pessoa física ou pode ser pessoa jurídica. O terceiro elemento subjetivo, a terceira pessoa que aparece no contrato de seguro é o estipulante. O estipulante é toda pessoa que contrata o seguro por conta de terceiros. É aquele que contrata o seguro com o segurador em nome do segurado. É comum que o ônus de pagamento do prêmio seja cumprido em sua totalidade pelo estipulante. Um exemplo clássico são os seguros de vida em grupo, em que as empresas efetuam, na condição de estipulante, o pagamento do prêmio em favor de seus funcionários. Por exemplo, uma grande rede de supermercados que resolve contratar um seguro de vida para todos os funcionários que trabalham naquele supermercado, naquelas lojas de supermercado. Ela é a estipulante desse contrato e ela contrata em grupo isso perante a seguradora.
para que os seus funcionários sejam segurados e sejam aí as pessoas que têm interesse sobre a coisa segurada. É muito comum também que entidades de classe, como por exemplo a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela pode ser estipulante de um seguro-saúde. Se um advogado quiser contratar um seguro-saúde para si ou para sua família, um seguro de vida, e o fizer através da OAB como estipulante, provavelmente ele vai pagar um prêmio, né, uma remuneração para a seguradora muito menor por um contrato de seguro do que se ele resolver fazer diretamente com a seguradora. Então, o estipulante é aquele que contrata o seguro por conta de terceiros. A quarta pessoa, o quarto elemento subjetivo do contrato de seguro é o beneficiário. Beneficiário é a pessoa física ou jurídica a favor da qual é devida a indenização em caso de sinistro. Ele pode ser certo, determinado, quando constituído nominalmente já na apólice, ou incerto, indeterminado, quando ele é desconhecido na época da formação do contrato. Ou seja, quando você contrata um seguro, por exemplo, de vida, e que a indenização não será paga para você mesmo, para o segurado, ele vai ser pago para o beneficiário. Se lá na época da contratação foi determinado quem é o beneficiário, se, por exemplo, eu determino que no meu seguro de vida 50% da indenização ficará para o meu filho, 50% ficará para a minha esposa. Eu estou determinando, eu estou dizendo quem são os beneficiários. Posso deixar, por exemplo, 30% para o meu filho, 20% para minha mãe, 50% para minha esposa. Eu que determino. Posso deixar para uma pessoa que não seja um parente também, mas que eu queira de alguma forma beneficiar em função da minha morte. E esses são os beneficiários determinados. Mas caso eu tenha feito a contratação de um contrato de seguro, né, de uma cobertura securitária para seguro de vida, e não determine, não coloque lá na apólice quem são os beneficiários, em ocorrendo o sinistro, ou seja, em ocorrendo a minha morte e a seguradora tendo que fazer o pagamento dessa indenização securitária, ela fará para as pessoas que são os meus herdeiros, que foram os meus herdeiros à época da minha morte. Veja bem, o seguro, a indenização securitária, ela não vai fazer parte do inventário. Ela será paga, se o beneficiário não tivesse determinado, ela será paga para as mesmas pessoas que são os herdeiros, mas o seguro não, a cobertura securitária não faz parte do inventário. E isso faz toda a diferença na hora de apuração de inventário, principalmente se esse inventário tiver dívidas, né? Porque se o seguro, se a cobertura securitária, se a indenização securitária fizesse parte do inventário, ela ia compor o todo do patrimônio do falecido. E poderia, eventualmente, esse dinheiro do seguro ser gasto para o pagamento de dívida, se houver dívida quando da morte do segurado. Mas como a apólice de seguro não faz parte do inventário, ela será paga diretamente aos beneficiários determinados, se lá estiverem determinados na apólice, ou indeterminados, que serão as mesmas pessoas do inventário, os mesmos herdeiros do inventário. A lei brasileira, o Código Civil brasileiro, no seu artigo 793, ele proíbe, em nome da preservação da ordem pública e dos bons costumes, a autonomia da vontade do segurado. A lei não permite que o segurado deixe como beneficiário a sua amante ou o seu amante. Então, o contratante do seguro, o segurado ou a segurada, pode deixar como beneficiário do seu seguro de vida qualquer pessoa, não necessariamente precisa ser parente, só não pode deixar o seu amante ou a sua amante. Se isso ocorrer, né, e posteriormente isso for descoberto, antes do pagamento da cobertura, os herdeiros, alegando que aquela pessoa que está na apólice como beneficiário era amante ou amante do segurado ou da segurada, podem fazer com que esse beneficiário seja retirado da apólice e esse percentual, essa quota parte determinada para esse amante ou para essa amante, acaba sendo pago para os herdeiros do segurado, sendo eles então os beneficiários. É a única vedação que a lei faz. No mais, qualquer pessoa pode ser colocada como beneficiário do contrato de seguro. Um quinto elemento subjetivo, uma quinta pessoa que pode aparecer eventualmente nos contratos de seguro, são os terceiros prejudicados. Quem é o terceiro prejudicado? É aquele que sofre o dano causado pelo segurado. O segurado é esse que contratou um seguro de responsabilidade civil contra terceiros. Se o segurado, por exemplo, segurado de um carro, ele tem o seu carro e contrata a cobertura contra terceiros, ele vem abater no carro de uma outra pessoa, ou vem abater num portão de uma garagem, no muro de uma casa, esse terceiro que sofreu o dano
causada por esse segurado, essa é chamada de terceiro prejudicado. É o terceiro que vai ser indenizado através da apólice de seguro contratada pelo segurado. Isso é muito comum também, essa cobertura é muito comum também nas apólices de profissionais liberais. Um advogado, por exemplo, pode contratar uma cobertura seguritária desse tipo, causa, por exemplo, se num processo judicial o advogado cometa um erro, perca um prazo processual, por exemplo, isso acabe causando prejuízo para o seu cliente, a seguradora pode, em nome do segurado, indenizar esse terceiro prejudicado, ou um médico que cometa um erro médico e tenha contratado para si, para a sua atividade profissional, a cobertura de um seguro de responsabilidade civil contra terceiros, também pode ver aí a cobertura para indenizar esse terceiro prejudicado. Então esses são aí os elementos subjetivos do contrato de seguro e o conceito do contrato de seguro. Muito obrigado.